Boa noite novamente a todos. Hoje, dia 25/10. Para mim, um dia de muita alegria, né, em que eu vou ouvir vocês. Fiquem tranquilos, tá? Eu acho que a gente pode dar aí para vocês 20 minutos, né? Talvez com comentários a gente chegue a 30. Então, assim, não tem uma preocupação muito grande não, porque eu sei que alguns serão mais rápidos, outros vão ter mais detalhes, tá? O mais importante, gente, eu aprendi que é o caminho, né? O caminho que nos leva até algum lugar. Então, eu acho que eu não estou trabalhando, falando de tecnologia com vocês para prova, sabe? A prova, para mim, ela é um complemento, né, dentro do processo. É uma ferramenta que foi criada, que ela permite aí a gente finalizar e medir um pouco do que foi absorvido. Mas eu creio que o caminho que a gente está trilhando, falando de coisas que são recentes e que elas podem ajudar vocês na vida profissional, isso é o que importa, tá? O que eu espero de vocês hoje e no dia 8? Eu espero ouvir o que vocês conheceram sobre o assunto, né? E o mais importante, não deixem de compartilhar com as demais pessoas da sala as curiosidades, aquilo que você não sabia, sabe? É uma conversa bem tranquila, não tem, não é uma prova, né? Não é algo que, nossa, se eu errar aqui, se eu gaguejar numa palavra, né? O mais importante é que aquilo que você não sabia, que você leu, que você encontrou, com certeza muita gente da sala também não sabe. Então essa troca de conhecimento que é o mais importante, tá? Eu estou gravando e vou gravar as apresentações de vocês. Eu não posso obrigá-los, de maneira alguma, a realizarem a apresentação com as câmeras abertas. Só que, por outro lado, né, existe uma leitura corporal durante a sua apresentação. Mas se isso vai te deixar inibido, nervoso, não tem problema, sabe? O importante é o que a gente conseguir trazer de coisas novas, tá? Eu abri para vocês no AVA, tem lá uma atividade onde um integrante de cada grupo posta, por favor, a parte escrita, tá? E, se possível, eu deixei aberta a quantidade de anexos. Se possível, posta a apresentação também. O que eu vou fazer? Esse material, eu volto ele compartilhando com todos vocês. Podem ser PDF, tá? Eu não quero texto editável, não. Vocês podem colocar tanto o PDF do artigo quanto da apresentação. E se quiser colocar aberto, não tem problema, pode colocar também. Esse material ele volta para vocês lá no material de apoio, porque agora a gente já vai combinar algumas coisas. Nós estamos... Deixa eu pegar o calendário aqui só para não me confundir. Vou compartilhar com vocês antes de vocês iniciarem a apresentação, tá? Então, olhem, né? Hoje, dia 25/10, está aqui, né? Na semana que vem nós não temos aula. A gente volta dia 8, vocês finalizam essas apresentações. Depois disso, nós temos um encontro só, no dia 22 de novembro. No dia 22, eu vou pegar o material, já vai estar compartilhado com vocês. Devo fazer um fechamento, né, de tudo que a gente conversou. E aí a gente parte, possivelmente no dia 29, para B2 de vocês. Aí acabou. Então, assim, aquilo que parecia tão longe, né? Nós estamos com o encontro de hoje e mais dois, sendo que um deles vai ser a finalização das apresentações para quem não conseguir fazer isso hoje.
tá? E aí nos resta um encontro para a gente colocar a cereja no bolo. Ah, e o que que vai ser o alvo dessa avaliação de vocês? O material da avaliação são esses assuntos que a gente vai discutir a partir de hoje, tá? Então eu vou ouvi-los, eu vou complementar com aquilo que eu tiver de conhecimento sobre o assunto e a gente caminha para o fechamento. Então, na prova de vocês, caem os assuntos que vocês apresentarem. Eu só não sei, isso eu vou definir um pouquinho mais para frente, eu só não sei de uma estratégia, né? Como é que eu vou tratar o seu próprio assunto na avaliação e como é que eu vou tratar os assuntos que foram apresentados, sabe? Se é que eu vou distinguir alguma coisa. Ou se você de repente tem sorte que uma das questões é sobre o seu tema, melhor para você que já estudou, já sabe. Tá? Então são coisas que eu vou definir, né, até o dia 22 e compartilho com vocês. Tá? Possivelmente a nossa avaliação ela vai ser online pelo ambiente, mesmo esquema de antes. Né? No caso de vocês, como a gente tem aula na segunda, eu vou abrir no final de semana, né? Abro no sábado, e aí fica só o fechamento disso para quem não conseguiu fazer na segunda-feira. Mas isso eu explico lá para vocês no dia 22, ok? Bom, procurei quebrar um pouquinho o gelo, né? Para que a Amanda, a Larissa e a Caitlin pudessem tomar mais uma água, né? E agora é com vocês. LGPD e computação confidencial. Podem assumir o controle. Boa noite, professor. Boa noite, Amanda. Então, a gente ficou com a lei LGPD e computação confidencial. Ok. E quem vai. Quer dizer, isso se tiver, né? Quem vai apresentar pra gente? Sou eu, só um pouquinho. Tudo bem. Boa noite a todos. Meu nome é Larissa e eu vou estar apresentando e explicando o que é o LGPD. A Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais é a legislação brasileira que regula as atividades de dados pessoais e também altera os artigos 7 e 16 do Marco Civil da Internet. Para entendermos melhor, o Marco Civil da Internet, ela garante basicamente a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Porém, ela garante também a disponibilização desses dados mediante a ordem judicial. Já a LGPD, ela regula os relacionamentos da empresas
e os órgãos governamentais em relação ao tratamento que é realizado com os documentos e os dados entregues pelas pessoas. A discussão de proteção de dados surgiu nos Estados Unidos, mas a primeira lei foi formada na Alemanha em 1978. Já a LGPD na contabilidade, no escritório onde eu trabalho, fizemos um termo para todos os funcionários das empresas que a gente cuida. A gente teve que separar em uma pasta somente o termo dessa lei e guardamos no arquivo. E o que prejudicou bastante foi a que a gente perdeu bastante tempo com isso e a gente sempre teve que ficar explicando para todos os clientes, que não são poucos, né? E funcionários o que significava e o porquê daquilo. E é isso. E o descumprimento dessa lei pode causar multas, advertência para a empresa de 2% do faturamento. As mudanças instituídas pela LGPD, elas dispõem sobre regras que devem ser impostas às empresas e aos órgãos que armazenam os dados pessoais. Então, para a LGPD, os dados, eles são qualquer informação capaz de descrever ou individualizar as pessoas, incluindo não somente as informações documentais, mas também características físicas e sociais, como, por exemplo, o posicionamento político, a sexualidade de alguém, perfil de consumo, cor dos olhos, dentre diversos outros. Então, um exemplo que podemos dar é a entrega de um dado quando uma pessoa cria um perfil em uma rede social ou insere os dados do seu cartão de crédito para estar realizando uma compra de um produto em uma loja virtual. Então, até mesmo o IBGE, ele deve se adequar às regras impostas pela LGPD. A legislação se fundamenta em diversos valores e tem como principal objetivo assegurar o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais, estabelecer regras sobre o tratamento de dados pessoais, fortalecer segurança das relações jurídicas e da confiança do titular no trabalho de dados pessoais e promover a concorrência e a livre atividade econômica, inclusive a portabilidade de dados. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu vou falar um pouco sobre a computação confidencial. Nos últimos anos, uma das maiores preocupações por parte das empresas é a proteção de suas informações. Muitos negócios seguiram a transformação digital, que significa conectar empresas, marcas, produtos, serviços e negócios diretamente com quem importa, que é as pessoas. O que é? A computação confidencial é uma tecnologia de computação que isola os dados durante o seu processamento por meio de criptografia. Desta forma, as informações só podem ser acessadas durante seu uso mediante autorização, reduzindo esta vulnerabilidade de segurança, ela elimina a brecha de quebra da segurança no momento em que o dado está sendo usado. Essa tecnologia impossibilita que qualquer outra pessoa ou servidor possa visualizar os dados. Como ela funciona? A computação confidencial utiliza uma combinação de técnicas com integração de software e hardware para
manter os dados criptografados enquanto estão em uso. Os dados são armazenados em um ambiente de execução confiável, conhecido como, acho que até, não sei, isso aí é protegido por chaves de criptografia integradas e mecanismos integrados também, assegurando que as chaves sejam acessíveis apenas pelo código do aplicativo autorizado. Por que usar? Ela protege dados sensíveis, mesmo em uso, que é a computação em nuvem. Ela protege a propriedade intelectual, a lógica de negócios, funções analíticas e algoritmos. Ela elimina vulnerabilidades de segurança de provedor de nuvem. Assegura a conformidade com a LGPD, que age de acordo com as regras, e preserva a segurança em operações de edge computing, que resumindo, reduzir o tráfego de dados. E colabora com parceiros em nuvens, compartilhando com outras empresas. O que ela contribui com a LGPD? O seu alto potencial de segurança e possibilidade de manter dados codificados, mesmo que outras informações estejam acessíveis, é um dos fortes argumentos para sua utilização, fortalecendo a política de proteção de dados da empresa. E qual é o impacto nas empresas? Ao entregar seus dados nas mãos das empresas, o cliente deve ter a segurança e a certeza de que sua privacidade, autonomia e confiança serão preservadas. É uma tecnologia inovadora pelo motivo de atender a uma necessidade única da computação em nuvem e em alta demanda, que é a falta de segurança nesse tipo de ambiente. Isso pode abrir um caminho para que as empresas utilizem as mais novas tecnologias de nuvem, sem se preocuparem com a privacidade das informações ou potenciais problemas de ataque. Sendo assim, a criptografia realizada em todos os processos, juntamente a fornecedores de nuvem, pode garantir com isso aplicações mais seguras para os negócios. É isso, professor. Obrigado, Amanda, Caitlin. Obrigado, Larissa. Eu sei que vocês passaram por uma sopinha de letras, né? Algumas coisas que vocês colocaram na apresentação e até tiveram que falar não faz parte do dia a dia de vocês, né? São coisas comuns para a área de tecnologia, mas elas não necessariamente são comuns para a área contábil, administrativa, controladoria. Mas é interessante vocês perceberem, deixa eu só mudar aqui o meu, que eu estou pequenininho, quem está grande é a Amanda. A Amanda está ao centro da tela. Deixa eu trocar aqui. Pronto. Um mosaico. Já mudei. Tá. Então, são termos que eles passaram a fazer parte da vida das pessoas, né? E esses dois assuntos, eu espero que vocês tenham entendido e percebido, eles são complementares. Vocês falaram de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil, que ela não é só no Brasil, é uma preocupação mundial com relação ao sigilo das informações. Vocês falaram que tem multa, tem punição para quem não cumprir. Agora imagina, volta e meia a gente fica sabendo de vazamento de dados, né? Ah, vazou número de tantas mil contas, vazou dados de tantos mil cartões, né? Isso não pode acontecer. E também, por vezes, nós somos abordados via telefone normalmente, né? E muito via e-mail, com coisas que a gente não pediu, né? E tá tão ruim que SMS também, volta e meia você recebe
né? O mais recente, que tem começado a encher um pouquinho as paciências, né? Vem um SMS falando, olha, seu Pix no valor de tanto para nananã está confirmado. E você não mandou nada, mas na verdade é uma tentativa do que a gente chama de phishing, né? Que é você clicar naquele link desconhecido, vai cair no portal e vai abrir vulnerabilidades, que vocês falaram bem, né? Vulnerabilidades são falhas, são pontos de entrada no seu computador ou no seu smartphone. Tá? Então, as coisas são complementares porque na LGPD as empresas são responsáveis pelo sigilo das informações. Pois é, Amanda, eu já recebi alguns, sabe, até de banco que eu não tenho conta. Que é? É bem isso, Amanda. E o que eu faço, gente, que vocês precisam fazer também? Eu recebi, eu já clico na mensagem, não no link, por favor, hein? Eu clico na mensagem e mando bloquear remetente. E apago a mensagem para não correr o risco de clicar sem querer. Então vocês precisam cuidar da segurança de vocês quando receberem essas coisas, com muito cuidado para não clicar errado, né? Mas apague e bloqueia. Apague e bloqueia. É a mesma coisa quando vocês recebem ligação de Vivo, de Claro, de telemarketing para aumentar plano, para não sei o quê. Eu vou lá e marco como spam, denuncio, porque aí outra pessoa que recebe a ligação já vai aparecer para ela. Suspeito de spam, você nem atende mais, porque, né, passou do limite esse tipo de abordagem. Então a LGPD vem para isso, né? E por acaso eu comecei a me preocupar porque tem algumas lojas que ainda fazem aquelas promoções ou sorteios que você coloca seus dados, eles pegam o papelzinho que vão sortear um kit de perfume, um kit de shampoo, um urso de pelúcia, sei lá o que o povo inventa. Essas coisas não podem acontecer mais, a menos que você preencha o papelzinho e você marque lá, né? Autorizo que meus dados sejam usados. Por que essas lojas fazem isso? Para que elas possam entrar em contato com você. Mas ali são seus dados pessoais, né? Tem o seu e-mail, tem o seu nome, né? Dependendo do papelzinho, tem orientação sexual. E isso precisa ser protegido. Professor, Oi, por que alguns CPFs, se pesquisar no Google, aparece? é porque tem publicações que elas são públicas. Por exemplo, Diário Oficial. Ele é público, tá? Só que tem também bancos de informações que eles estão disponíveis na web, que aí você pesquisa CPF, ele vai achar. Normalmente, Amanda, você não vai encontrar, por exemplo, eu coloco seu CPF, vai aparecer seu nome, seu endereço, sua cidade? Normalmente não. Normalmente são dados que saíram em alguma publicação, né? Ou vai lá, ou no fórum, né? Ou na Receita, ou algum edital, ou algum concurso, ou uma lista de alunos do Enem, ou uma lista de alguma faculdade. Então, essas coisas precisam ser cuidadas, né? Porque não podem aparecer. Com a LGPD, que você pesquisou um pouco mais, isso não pode acontecer. E quem publica esses dados pode ser punido, tá? Então, assim, eu coloco o CPF, eu descubro seus dados. Numa consulta aberta, não. Tá? Mas tem consulta que as empresas fazem, por exemplo, no Serasa, que lá vai aparecer todo o seu histórico, tudo que você comprou, se pagou cartão à vista, se não pagou, se pagou atrasado, se não pagou, se não pagou. Só que aí também a gente tem que tomar cuidado, porque nós todos, tá? Nós somos muito do next, 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 finish, né? Ou, não, aceito, você não lê. Muitos sites, eles estão apresentando para você uma mensagem. O nosso site usa cookies. E aí tem até uma opçãozinha agora para você escolher o tipo, né? Tem lá o tipo mínimo, que são o mínimo necessário para o site funcionar, só que eles sempre deixam marcado tudo, que inclusive é armazenar e poder utilizar seus dados. Como você não leu e autorizou, aí a LGPD não vai bater em cima deles, porque eles têm uma autorização eletrônica
de que você permitiu que os seus dados fossem acessados. É a mesma história que gerou um ruído há um tempo atrás. O WhatsApp vai mudar a política de segurança. Em que sentido? E eles mudaram. Todos os seus dados do WhatsApp, eles são compartilhados com o Facebook, com o Instagram. Então vira tudo uma coisa só. E aí você começa a ter menos privacidade, porque os seus contatos do WhatsApp, eles ficam lá. Não é só aquilo que você publica, aquilo que você curte, aquilo que você compartilha. Tudo que você faz no WhatsApp também vai dentro desse grande pacotão, né, que o Facebook tem hoje. Ô, professor, Pode falar. será que é por isso, como por exemplo, eu comecei a trabalhar numa empresa, né? E eu tô num grupo que tem as pessoas da empresa e começou a aparecer essas pessoas pra mim no Facebook e no Instagram. Sim. Ele vai melhorando o mecanismo dele de fazer esses cruzamentos. Mas sim, né, é isso mesmo, tá? Porque esses dados agora estão compartilhados. Os grupos que você pertence, quem são as pessoas que você fala com mais frequência, ele vai ranqueando lá quem são os seus, aspas, favoritos. Isso é complicado. Não é à toa, né, que tudo que o Facebook faz para vocês é de graça. Como é que ele ganha dinheiro? E ele ganha muito dinheiro. Ele ganha dinheiro com patrocínio, ele ganha dinheiro com as propagandas empurradas, de acordo com o perfil que vocês têm, universitário, né, de 18 a 22 anos, que já trabalhe, que aí ele vai vincular mais algumas ofertas, ele pode ter acesso a mais informações. Então, essas vendas que o Facebook faz de acesso aos seus dados, é isso que valoriza ele. Tá? Só que a gente também permite. Então, o que eu ia perguntar? Aí vai para a computação confidencial, que as meninas falaram de criptografia, né? Criptografia não é novo, gente. Criptografia existe há muito tempo. Mas agora volta mais forte no intuito de proteger, garantir que aquele dado, se for acessado, ele não vai poder ser lido. Tá? Então, por isso que foi a Caitlin. A Caitlin falou bastante de criptografia, de vulnerabilidade, de chave de criptografia. Né? Tudo isso são formas de proteger os dados que as pessoas armazenam. Eu só fiquei curioso quando a Amanda falou que ela teve, lá no escritório que ela trabalha, eles tiveram que refazer os termos, é uma declaração, né, para os clientes, porque o escritório contábil tem acesso a dados do cliente e das pessoas que mantêm relação com o cliente. É meio que uma responsabilidade dividida, tá? E aí, Amanda, se você puder, né, nos fale, você disse que vocês tiveram um trabalho convencendo clientes e colaboradores dos clientes sobre o que eles estavam assinando. Né? E eu acho que muitos deles assinaram pelo cansaço. Vou assinar porque eles estão pedindo. Mas não se deram conta do que é isso. Bastante. Teve alguns que é porque a gente entregou junto com a folha de pagamento, né? Aí eles estavam tão ansiosos pelo pagamento que eles nem leram o termo. Só assinaram só. Pois é. Então vejam como as pessoas não sabem o que elas estão autorizando. Né? E isso é ruim, porque como é que elas vão garantir o sigilo, né? Alguém quer falar? Você abriu o microfone, Amanda? Tá. Aí, achei legal vocês falarem que o próprio IBGE precisa se atualizar, porque censo vai de porta em porta, né? Pegando as informações das pessoas, e são informações sigilosas. Eles têm que armazenar tudo isso, só que eu tenho que autorizar eles terem meus dados. Sabe? Vai ficar bastante estranho isso. E aí, só para finalizar, Amanda, como você falou do escritório, mas qualquer um do grupo pode falar, tá? Como é que ficaram os arquivos do escritório depois da LGPD?
Os arquivos que eu falo são aquelas caixas cheias de papel que o escritório tem. Como é que ficou aquilo? Está do mesmo jeito? Como assim, professor? Todo escritório contábil, ele tem uma sala, uma prateleira, um depósito, O cheio de arquivo caixa, morto? o arquivo morto de todos os clientes. Pois é. Porque lá no arquivo morto tem inclusive informações de pessoas que trabalharam na empresa, naquela ficha de registro de empregados, por exemplo, tá? Continua a mesma coisa? Tá lá? Continua. E o acesso a essa sala? Está restrito? Tem uma chave, só algumas pessoas podem entrar ou todo mundo continua tendo acesso? Só as pessoas que trabalham no escritório. Mas do escritório todas, né? É, Só estou perguntando isso, Amanda, para todos vocês, tá? Para vocês saberem que LGPD não são somente dados eletrônicos, dados criptografados, como a Caitlin disse. É tudo. Aquele arquivo morto, ele precisa ser zelado com muito cuidado para que pessoas indevidas não entrem lá e tenham acesso às informações. Pode falar ou escrever, Matheus. Sem crise, Matheus. Você vai complementar alguma coisa? Fica à vontade aí. Então, gente, essa preocupação ela tem que ser de todos vocês, tá? Ok, mas você pode escrevendo aí, Matheus. Aí quando você postar, eu li. Essa preocupação tem que ser de todos vocês. E não pensem que é só no mundo virtual, né? Eu não lembro agora se foi a Larissa ou a Caitlin que falaram também da nuvem, né? Que o fato de você usar criptografia permite que na nuvem você tenha os seus dados armazenados. E aí, tirem um preconceito da cabeça de vocês. Ah, eu tenho tudo local porque é mais seguro. Não. As coisas, quando são depositadas nas nuvens, elas são seguras, porque elas têm mecanismos de segurança. Tá? Às vezes até mais seguro do que você manter isso local. Depende muito onde você armazena. Vamos lá, na lição de você fazia estágio, qualquer pessoa podia ter acesso ao arquivo morto porque a sala não era fechada. Isso é um problema que as pessoas às vezes pensam, Larissa, que é só no online, é só no computador. Não é tudo, né? Aquela lista que você deixa em cima da mesa, né? E que alguém pode passar e ter acesso, aquilo ali é um problema. Eu fico pensando como é que vai ser a seleção de pessoas para contratação, porque as pessoas depositam seus currículos. Então, além de depositar o currículo, ela tem que ir lá e clicar num termo. Autorizo que meus dados sejam acessados. Só que pode ser uma autorização específica, somente para fins de recrutamento e seleção. Se a pessoa usar aquilo lá para alguma coisa, né, ela já pode ser punida. Bom, gente, alguma pergunta? Alguém tem algo a perguntar para mim ou para o grupo? É claro, as meninas estão loucas para responder perguntas, gente. Pode perguntar. Ou vocês vão ser camaradas e não vão perguntar nada? O professor já foi aluno, né? Sei como funciona. A gente tá pensando no nosso já. Imagina, gente. Mas é uma troca, tá? A Larissa escreveu, a Amanda, a Caitlin. Ótimo, perfeito, Mariana. Todos somos. Ô, Caitlin, rapidamente para mim, como é que foi fazer esse trabalho? O que você aprendeu com ele? Caitlin?
Gente, ela desmaiou. Isso. Por que você não fala, Caitlin? Você está escrevendo se você apresentou. Professor. Muitas coisas eu não sabia, mas aí, lendo, eu fui entendendo assim e vendo também que complementa com a LGPD, que é das meninas que falaram, faz total sentido. Elas se juntam, né? E a gente só ouve falar de LGPD, É. né? Eu coloquei o segundo tema para vocês porque é algo que poucas pessoas conhecem. Tá? Ainda bem que vocês acharam. Legal. Alguém quer falar alguma coisa a mais ou vocês só querem que eu libere vocês assim para vocês poderem respirar? 3, 2, 1. Ok. Muito obrigado, meninas. Se estivéssemos presencialmente, né, pediria uma salva de palmas para vocês. Tá? Mas como a gente não está presencial, aí eu não consigo pedir as palmas. Mas obrigado por me ajudar nesse desafio. Vamos todo mundo ficar levantando as mãozinhas, professor. Bater palma. Que bonitinho. Parabéns, meninas. Missão cumprida. Próximo, Ana Laura e Júlia. Minha mãozinha também levantou. Ana Laura e Júlia, com vocês. Vamos falar sobre 5G e Wi-Fi. Poder assistir filmes sem interrupções na nossa geladeira. Nossa, não. Smartphone, mas geladeira também daria. Já vou colocar aqui, professor, para apresentar, tá? Tá ótimo. Ô Douglas, você tá vendendo Vivo Fibra? Vivo Fibra não é 5G ainda, hein? Mas tá bom. A chip da Oi, parece que a Oi acabou de falir, gente. Não tenho certeza, tá? Pode começar? Pode sim. Certinho, boa noite. O nosso tema é o 5G e Wi-Fi. Vou falar um pouquinho do 5G e posteriormente a Júlia já começa com o Wi-Fi. Aí aqui tem uma introduçãozinha, tá? O 5G é a evolução natural das gerações anteriores. Esse G é o de geração. Você não tá compartilhando ainda, né? Não tá compartilhando para vocês? Engraçado, fala que a Júlia tá apresentando, pra mim não aparece. Peraí, acho que eu sei o que Pra é. mim tá aparecendo. Pera. Acho que é o meu que tá fixo aqui. Pode seguir. Tá bom, vamos lá. 5G. O 5G, o G é de geração, né? É a evolução natural das gerações anteriores, 3G e 4G. Traz como diferencial não apenas a velocidade da conexão na internet, no celular, mas outras aplicações que poderiam revolucionar a sociedade. E é isso que a gente quis abranger um pouquinho nesses slides. Tem cada tópico mostrando a parte econômica, a parte política, a gente vai ver algumas especificações, a parte da velocidade, e agora a gente já vai para a história para falar um pouquinho dessa trajetória. Pode passar o slide, por favor. Da história. Aí a gente tem aqui a explicação que o G significa geração, né? Como eu falei, o número é uma representação da evolução dessa tecnologia. Aí aqui a gente tem esses quadrinhos, do 1G ao 5G. O que foi esse 1G? Foi a época do telefone móvel, né? Da telefônica analógica, que foi na década de 80. Na década de 90, os 2G, né? A gente tem a telefonia digital, aí já começa o SMS. Em 2000, o 3G teve o aprimoramento, né, dessa transmissão de dados, um pouquinho de mais velocidade, e aí começou a videochamada. O 4G, que deu início em 2010, teve mais velocidade nessa chamada de vídeo e tudo mais. E aí o 5G, que se iniciou mais em 2020, né, já é
toda essa velocidade que o professor estava falando, download mais rápido, toda essa questão de pesquisa, tanto que a gente vê, eu consegui achar um quadrinho que mostra a diferença da velocidade do 4G para o 5G. Pode ir para o próximo, por favor. Aí aqui tem algumas especificações dessa tecnologia, né? Aí aqui a gente pode ver a taxa de dados de até 100 GB de 10 a 100 vezes melhor que a rede 4G ou 4.5G. A disponibilidade muito maior, 100% de cobertura, redução de 90% do consumo de energia da rede, vida útil de bateria, mais de 100 dispositivos conectados, a parte da banda larga, latência de 1 milésimo por segundo é muito mais rápido, ou seja, a diferença é muito grande, né? Esse avanço tecnológico das gerações. Pode ir para o próximo, por favor. Aí agora, o quadrinho da velocidade, que eu tinha falado. Aqui a gente pode ver bem a parte da diferença, né? Para baixar um filme, vamos supor que era 2 minutos, foi para 3,7 segundos. Baixar 1 hora de música de 20 segundos, 0,6 segundos. Carregar uma página da web, entrar num site de 0,9 segundos para 25,6 milésimos de segundos. É muita coisa, é muita diferença. É um avanço realmente grotesco, assim. E vai ser muito bom. Pode ir para o próximo, por favor. Aqui a gente vai abranger um pouquinho no mundo, tá? Aí aqui a gente pode ver que a China, ela lidera, né, o 5G, com 376 cidades conectadas. O segundo lugar é os Estados Unidos, com 284, e o terceiro é a Filipinas, com 95. Aí depois tem os outros países, tem toda essa sequência. Pode ir para o próximo, que já é no Brasil. O 5G no Brasil. De acordo com a Agência Nacional, né, a Anatel, a previsão é que o 5G funcione em 26 capitais no Brasil e no Distrito Federal em julho de 2022 para todas as cidades no Brasil com mais de 30 mil de habitantes. O prazo é de julho de 2029, tá? Aí aqui a gente tem um quadrinho para a gente acompanhar, ver um pouquinho esse crescimento de 70% a 75%, aí tem o ano 2019 e 2025, tá? Aí mostrando um pouquinho da prévia desse crescimento. Pode ir para o próximo quadrinho, por favor. Aqui tem um pouquinho da política, né? Aqui no Brasil, o debate segue as linhas gerais observadas na aquarela internacional. No momento, ainda estamos, por assim dizer, em cima do muro. Está tendo muito debate em cima disso daí, a gente quis abranger um pouquinho da política para pegar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada curiosidade sobre o tema e não ficar muito maçante. Com os grupos importantes em choque sobre a melhor política a adotar. Essa decisão é importante porque sem ela o Brasil terá dificuldade em avançar a instalação e sua rede 5G. Assim, não conseguirá extrair as enormes vantagens econômicas que a 5G tem para oferecer. Aí aqui a gente tem uma fotinha do Brasil com a China, que está tendo algumas... assim, eles têm forte relação, né, dessa geopolítica, forte relação no mercado, mas por conta disso, igual a gente viu, a China lidera, né, o 5G, então está tendo algumas transições aí. Aí a gente pode ir um pouquinho para a parte da economia. Pode ir para o próximo, por favor. O impacto trilionário do 5G, mais rápido, com maior capacidade de tráfego, a quinta geração da internet, tem o potencial para contribuir com 1,2 trilhões ao desenvolvimento no Brasil pelos próximos 15 anos. Mas o governo atabalhado pode atrapalhar os investimentos, porque isso ainda está sendo desenvolvido, ainda está sendo conversado, ainda está sendo debatido. Porém, é o que fala, é um grande investimento, é um grande avanço mesmo. Pode ir para o próximo, por favor. Aí aqui a gente tem um pouquinho da proporção, que a rede 5G, o que ela promete? Ela promete ao futuros usuários uma cobertura mais ampla, mais eficiente, maior transferência de dados em menor tempo, que é aquilo que a gente viu na velocidade, que a gente pode ver com aquelas comparações do 4G e o 5G, né?
É estimado que a tecnologia 5G seja capaz de entregar a velocidade de 50 a 100 vezes maiores, podendo alcançar até 10 gigabytes. E é isso, e a gente pode comparar com aqueles gráficos e realmente promete um futuro com uma cobertura bem mais eficiente, com um grande avanço. Aí agora eu vou passar a voz para a Júlia, que ela vai falar um pouquinho do Wi-Fi e vai falar a relação entre os dois. Bom, boa noite, pessoal. Vou falar aqui um pouquinho do Wi-Fi. Bom, aqui a gente trouxe uma introdução, né? O que é o Wi-Fi, né? Ele é uma forma de conectar vários dispositivos ao mesmo tempo, né? Usando um roteador e um smartphone, uma TV, um notebook, um videogame, tanto faz. Bom, eu jurava, né? Nunca imaginei que, tipo, tinha sido criado para isso, mas ele foi uma ideia de uma atriz, Heidi Lamar. Ela criou com o intuito de evitar que sinais de rádio fossem adulterados. Foi uma ideia importante, porque naquela época, dos anos de 1940, os torpedos podiam ser facilmente interceptados pelos oponentes e ter seu curso mudado, o que significa uma tragédia, né? Naquele tempo, poderia, sei lá, explodir o submarino da Marinha. Essa interferência, ela foi causada pelo salto de frequência, que acabou dando origem ao primeiro padrão de conexão Wi-Fi. O nome Wi-Fi, ele é um nome que foi dado porque ninguém ia querer, né, chamar ele de IEE 802.11. E outro passo importante foi o estabelecimento da tecnologia, que ocorreu nos anos de 1970, quando foi criada uma rede sem fio chamada AlohaNet, que demonstrou que era possível enviar dados sem o uso de fio entre as ilhas do Havaí. No ano de 1991, as empresas de telecomunicação e de tecnologia, elas criaram o percussor do Wi-Fi, com uma forma de conectar caixas registradoras chamado WaveLAN, que é nada mais, nada menos do que a internet sem fio. Bom, como que funciona o Wi-Fi? Eu vou falar assim meio por cima, porque a gente não entende muito do assunto, tá? Bom, a distribuição do Wi-Fi funciona através de emissão de ondas eletromagnéticas em frequências específicas. Os primeiros tipos de conexão usavam a frequência 2,4 GHz e tinham um alcance de 2 megabits. Tem uma diferença entre megabits e megabytes, mas aqui em relação ao Wi-Fi é o megabits, tá? Não sei a diferença, eu até pesquisei, mas não sei passar para vocês o que realmente é. Posso? Pode? Pode, professor. Gente, a diferença é o volume de dados que ele consegue mandar de um lugar para o outro, né? 1 megabit, pensa em 1000. 1000 o quê, Chicão? 1000 qualquer coisa, tá? E 1 megabyte, pense em 1 milhão. Então é para vocês terem uma ideia da proporção. Tá? A ideia aqui, em 1 segundo, ele transitava 2000. Tá? Se fosse megabytes, em 1 segundo, ele transitaria 2 milhões. Só para vocês terem uma ideia do quanto é. Pode seguir. Tá. Aí a gente tem um segundo padrão, né, denominado 802.11b. Ele alcança uma transmissão de até 11 megabits e tornou-se popular no mercado. Devido a ele ser de baixa frequência, porque o 2 GHz, ele é o que a gente usa atualmente também, que tem também o 5G. Mas a proporção do 2 GHz é maior da interferência, porque aparelho que nem micro-ondas,
todos os aparelhos que usam ondas eletromagnéticas da mesma frequência, eles causam interferência no Wi-Fi. Então, por isso que, às vezes, se a gente coloca o Wi-Fi perto de outros dispositivos que têm a mesma onda, a frequência dele cai um pouco. Hoje a gente tem, eu pesquisei, a gente tem 6, digamos assim, gerações de Wi-Fi, né? Atualmente a gente usa a 802.11 AC, que é tanto 2,4 GB quanto o 5G. A gente colocou só por cima, assim, os países que têm maior cobertura de Wi-Fi, né? Os 10 maiores que tem. O Brasil não está entre eles, não é novidade nenhuma, né? O Brasil, ele tem apenas 20,4% de cobertura de Wi-Fi. Ou seja, só 20,4% da população tem acesso ao Wi-Fi. E também, como a gente pode ver, tem muita relação com o 5G, né? Os mesmos países que têm maior acesso ao 5G têm acesso ao Wi-Fi maior também. Aí a gente pesquisou aqui que no Brasil tem um programa, né, que oferece, que procura conectar todos na internet. É o Wi-Fi Brasil, é um programa do governo federal, desenvolvido pelo Ministério das Comunicações e conta com a parceria da Telebrás. O objetivo é levar conectividade em alta velocidade a todas as localidades do país, onde não há nenhuma ou pouca conexão, permitindo cumprir os objetivos nacionais da política pública de telecomunicação. O programa é direcionado prioritariamente para comunidades em estado de vulnerabilidade social, em todo o Brasil, que não tem outro meio de serem inseridas no mundo das tecnologias de informação e comunicação, a TICs. Bom, na minha opinião, eu acho meio difícil, né, acontecer isso, ainda mais no cenário que a gente está vivendo, mas eu espero que essas pessoas que não têm acesso à internet um dia tenham oportunidade. Eu não imaginava que o Brasil tinha só 20,4% de cobertura, porque hoje a gente vive numa era muito digital, então, muito tecnológica também. Então, a gente vê só a nossa volta. Então, eu não imaginava que várias pessoas não tinham acesso à internet desse jeito. Aqui a gente tentou achar uma relação entre o 5G e o Wi-Fi, né? Os dispositivos conectados a uma rede Wi-Fi podem transmitir dados em 2 bandas de frequência, dependendo do roteador. Hoje em dia, né, os roteadores mais modernos, eles têm tem uma banda larga dupla, né, que é o 5G e o 2,4 GHz. Dependendo do seu dispositivo, se ele conseguir conectar no 5G, ele vai aparecer lá na lista de opções de conexão. Mas se o seu dispositivo não tiver essa, né, não vai conectar. Assim como as redes 5G móveis, que são mais rápidas que a 4G, como a Ana falou, porque operam em frequências mais altas. O Wi-Fi de 5G, de 5 GB, geralmente é mais rápido que o de 2,4, pelo mesmo motivo. Aí aqui a gente colocou, né, a diferença entre um e o outro. O 5G é o mais novo padrão de rede móvel, melhoria do 4G. Conecta seu roteador à internet, sem fio, equivalente à conexão à internet por cabo ou fibra Wi-Fi de 5 GHz. Banda de frequência, e aí o Wi-Fi, né? Banda de frequência popular usada por Wi-Fi junto com o 2,4 GHz. Conecta seu dispositivo em casa ao seu roteador e funciona somente em sua rede doméstica. É isso, professor. Legal, obrigado, Júlia. Muito obrigado, Ana Laura. Só pegando do fim para o começo, né? Conecta a sua rede doméstica, mas você pode tranquilamente configurar
roteadores Wi-Fi também na sua empresa, né? Que aí vai acontecer o que a Naila disse, né? Lá no restaurante, né, você pede, ao invés da senha do Wi-Fi, você pede a senha do IEE 802.11ac, né? Que isso, na verdade, virou o nome do protocolo, né? Que é o padrão de comunicação que essas redes utilizam, tá? Talvez vocês não saibam, né? Apesar de que a Ana Laura e a Júlia já podem ser contratadas para trabalhar como suporte nesses provedores aí, tá? Tranquilamente vocês conseguem, porque vocês já conhecem um pouquinho do assunto, né? Mas talvez vocês não saibam. Por exemplo, o roteador que eu uso, né, aqui no escritório, ele tem o 2.4 e o 5. Mas o 5 é mais rápido, então sempre que você puder conectar em uma rede 5G, se for compatível, melhor para você. Problema, né? Se eu saio do escritório e vou até a sala, cai minha conexão com o meu Wi-Fi daqui. O alcance, né, do sinal 5G, por ser mais rápido, ele é mais curto. Se você está conectado no 2.4, ele é mais abrangente, ele é mais longo. Só que a velocidade é menor. Então você tem que trocar, né? No meu caso, o que eu faço? A TV ela fica próxima ao roteador. Então a TV eu posso conectar com 5G, que vai ser rápido para assistir filme, vai ser rápido para. Dispositivos que eles se distanciam ou que eles estão longe do ponto de acesso, se você tenta conectar 5G, ele vai ficar mais lento, porque ele vai ficar toda hora tentando conectar no equipamento. E aí você perde tempo. Então são algumas escolhas que vocês têm que fazer. Tá? O smartphone. A maior parte do tempo eu estou perto. Pode ser 5G. Se eu fico andando toda hora pela empresa, por exemplo, não conecta na 5G porque você vai perder conexão com mais frequência. Então é um detalhezinho dessas duas frequências, né? E como as Eu meninas... esqueci de comentar isso, professor, mas eu tinha lido sobre. Legal, então eu tô certinho na minha explicação. Obrigado por validar, Júlia. Tá? E aí, gente, qual vai ser o ganho, então, né, de 5G, tecnologia 5G de comunicação com Wi-Fi? Se você ganha velocidade naquelas proporções que a Ana Laura mostrou para a gente, de 2 segundos para microsegundos, lá, não lembro agora qual era a proporção. Depois, Acho que era 9 segundos para 20 e poucos milésimos lá de segundos. Tá. Se você ganha, você tem mais velocidade. Se você tem mais velocidade com uma rede 5G, ela vai ficar mais rápido ainda. Né? Enquanto a Ana Laura e a Júlia estavam apresentando, eu estava olhando aqui, uma das características bem interessantes do 5G é velocidade de conexão. Então, qual que é a ideia? Né? A gente está começando a falar, deixa eu ver, a gente não vai ter ninguém falando sobre. A gente está começando a falar de carros autômatos. Inclusive, eu recebi um vídeo essa semana de alguns táxis, né, que estão circulando, não no Brasil. Ô Douglas, vou falar sobre isso. Não no Brasil, mas já tem táxis circulando sem motorista, autômato. Se você tem uma rede de comunicação rápida, o tempo de resposta é mais rápido ainda, quando pode acontecer algum incidente. Então, outra vantagem de você ter as redes 5G de comunicação é você deixar mais rápida a comunicação, não ter tanta perda e os dispositivos poderem receber e decidir de maneira mais rápida. Tá? Câmera de segurança via Wi-Fi. Em muitas câmeras, aí a culpa, Douglas, pode ser da câmera ou não, tá? Quando você tem as câmeras de monitoramento que você conecta nessas câmeras, a qualidade da imagem é ruim, ela tem um delayzinho, né? Ela vai lá por quadros, né? Se você tem uma conexão boa, você consegue em tempo real acessar essas câmeras. E eu não vou estragar a surpresa porque o Carlos e o João vão falar sobre
internet das coisas, né? E aí pode ser que eles puxem um gancho nessa apresentação da Júlia e da Ana Laura, tá? Júlia e Ana Laura tinha caído, acho que ela voltou. Como é que foi fazer essa pesquisa para vocês? Que vocês conheciam tudo de 5G, né? Vocês já lidavam bem com isso. Professor, eu sou meio leiga nesses assuntos, eu não. Verdade. Então, assim, para mim, né, que 5G o meu celular já tinha. O meu celular ele tem, só que ele não é compatível. Ele tem, só que eu não consigo conectar, entendeu? Tem, mas é mais ou menos, né? Não é aquelas coisas assim. E também depende da operadora, né? A operadora não tem, então eu não vou ter. Eu tenho o meu Exato. 4G. E sobre o Wi-Fi, né? Não preciso nem comentar, fiquei passada. Mas tudo bem. Gente, eu quase me esqueci. Ana Laura, você voltou. Você quer falar alguma coisa sobre o fazer o trabalho? Como é que foi? Foi assim, coisas que eu nunca imaginava, não tinha nem noção mesmo. Então, foi assim, até a trajetória, sabe? Igual eu estava vendo do Wi-Fi, sabe? Da Segunda Guerra, o desenvolvimento. Então, é tudo muito interessante que eu realmente não tinha a menor noção, sabe? Da trajetória, da história para a gente chegar onde a gente está, né? Igual teve que eu falei do 5G, de todas as gerações, assim, do como iniciou, do básico para chegar hoje, que assim, é uma loucura hoje a tecnologia, porque tem acesso a tudo. Mas é legal, né? Você trouxe algumas coisas que a gente não pode deixar passar despercebido. Primeiro, a indústria que mais investe em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologia, é a indústria da guerra. Historicamente, sempre foi assim. As tecnologias não surgiram para fazer o bem. Elas surgiram com uma causa bélica, para que aquele país que criou tivesse mais poder, um diferencial diante dos inimigos. Com o passar do tempo, isso veio para a gente. Criptografia foi assim, né, que a gente comentou na apresentação anterior. A comunicação via rádio, comunicação via satélite, a comunicação sem fio, tudo isso veio lá da guerra. E aí vocês trouxeram muito bem, tá? Eu não tinha aquele dado lá de 1940 para direcionar torpedos, algo assim. O estudo começa ali, gente, e a gente depois deriva. Uma coisa que eu já falei, né, eu vou repetir porque acho que faz sentido, uma coisa que me incomoda muito, muito mesmo, é a gente usar GPS sem pagar nada. A localização, o endereço me leva até onde eu quero, eu coloco rua tal, número tal, ele traça a rota, eu chego lá. Gente, isso é o simples, né? E isso não custa nada. O que será que tem por trás de tudo isso? Eu também li, professor, li não, né? Eu assisti um vídeo falando que tinha, eu esqueci o nome do cientista lá, do pesquisador, mas ele usava os sinais de rádio para procurar por buracos negros. Aí, tipo, ficou meio frustrado, não deu certo, só que não deu certo para procurar pelos. Buraco negro, Mas mas deu certo pro Wi-Fi, entendeu? A equação que ele usava para isso não deu certo para aquilo, mas deu certo para outra coisa. desenvolveu, né? E a gente aplicou para outra coisa. Por último, gente, para a gente tentar fazer mais uma hoje, uma coisa que eu achei fantástico vocês trazerem é a questão da desigualdade social. Sabe, a gente está, né, como. Não sei se foi você, Júlio ou Ana Laura, uma de vocês trouxe o percentual de cobertura do Brasil de 20 e poucos por cento. 20,4% só de cobertura de Wi-Fi no Brasil. Gente, a gente está morando na Europa do Brasil, né? São Paulo, mesmo sendo interior de São Paulo, é uma região muito desenvolvida, a gente está próximo à capital, né? Nós estamos e vivemos num estado que, quer queira, quer não, tá? E aí, gente, tudo que eu falo para vocês não tem nenhuma conotação política, tá? Mas a gente vive num estado que, comparado com muitas regiões do Brasil, é primeiro mundo, é saneamento básico, é água encanada, é água na torneira, é energia elétrica, né? Então, a realidade que a gente vive aqui não se aplica a muitas regiões do país. E eu achei muito legal
né, vocês resgatarem esse programa Conecta Brasil, voltado para a população menos favorecida, para aqueles que não têm como ter um plano de telefonia, não tem Wi-Fi em casa, né? Muito mal ter uma casa. Só que a forma, o conectar é para que essas pessoas também possam se desenvolver, né? E aí eu vou fazer só uma ponte, voltando de novo, né, na semana que nós tivemos o congresso, é que muita gente não tem acesso à internet, não tem como acessar, não tem um equipamento para acessar. E como é que essas pessoas todas tiveram acesso à educação durante a pandemia? Por isso que fala que as perdas que nós tivemos em evolução, na formação das pessoas, é algo que leva de 10 anos acima para compensar. Tá? Eu sei que todos vocês tiveram as dificuldades de vocês para poder fazer essas aulas à distância, para poder se encaixar, né? Ter a disciplina, ter o espaço, ter o horário. Só que ainda assim, né, nós tínhamos a estrutura mínima, que é um Wi-Fi, né, uma conexão com a internet ou um 3G. Alguns de vocês podem ter assistido aula pelo smartphone, porque não necessariamente tinham um computador em casa, né? Só que a gente conseguiu romper essas barreiras, só que tem muita gente que não tem acesso a isso. Então, para recuperar e para piorar, né? Muitas pessoas, e eu estava vendo algumas pesquisas do ensino médio, do ensino fundamental, não querem voltar para a escola. Então a gente agora, né, temos um problema maior ainda. Não é não quer voltar para ficar no remoto, é não quer voltar porque não quer voltar. Então assim, achei muito legal, vocês também trouxeram tecnologia, mas vocês trouxeram uma realidade, né, que existe, que é a desigualdade que muitas pessoas acabam passando. Ô, professor, Pode falar. o acesso ao Wi-Fi tem relação à conectividade da internet dos brasileiros, por exemplo? É que eu vi aqui, porque tinham falado de 20,4% da questão de cobertura de Wi-Fi. Aí eu fui pesquisar o acesso à internet da população brasileira. E eu não tinha visto esse valor. Eu vi um valor de 82,7% no site do gov.br. Aí eu queria saber se é a mesma coisa, por exemplo, da questão de cobertura de Wi-Fi e da questão do acesso à internet. Não, ela é complementar. Você tem conexão com a internet, só que a cobertura de Wi-Fi ela não é ampla, tá? Existiu há um tempo atrás algumas iniciativas de você colocar antenas nas cidades para que a cidade inteira fosse coberta por Wi-Fi. Era uma rede parecida com Wi-Fi, tá? Tinha até outro nome. Então são coisas distintas, tá, Rafael? Uma coisa é conectividade, né? A possibilidade de você ter conexão com a internet. Tem lugares que você não tem. A outra coisa é a cobertura sem fio, que essa é muito inferior, né, à disponibilidade de internet que nós temos. Tá? O sonho, Rafa, é a gente sair pela rua e você está sempre conectado, sem usar o seu 3G. Por exemplo, vai pingando de rede Wi-Fi por rede Wi-Fi. Só que isso é uma necessidade quando você fala de, por exemplo, internet das coisas e carros autômatos. Eles têm que estar conectados, né? Você não vai ter um chipzinho de dados que tem torre de celular, não tem torre de celular, tá? Uma coisa que eu lembrei, para ter tecnologia 5G, todas as antenas de telefonia sem fio têm que ser trocadas. E aí imagina quanto custa isso para poder fazer essa evolução. A antena que vocês veem hoje, que dá o sinal para o telefone de vocês, cadê? Está aqui. A antena que dá o sinal para esse telefone, ela não serve para o 5G. E aí, a Júlia falou uma coisa que vocês não podem esquecer. Muitos dos nossos aparelhos não são compatíveis com essa tecnologia nova. Você ia falar, Rafa? Eu ia, professor. Que eu tinha visto esses tempos que acho que a China ou os Estados Unidos eles estavam brigando por essa questão do 5G e por causa que a China queria acho que ter um monopólio, uma coisa assim.
A China tem um protocolo, um padrão, os Estados Unidos tem outro. Na época do cabeça branca lá, que foi quase que expulso da Casa Branca, Donald Trump. Enquanto Trump era presidente dos Estados Unidos, ele lançou uma informação, que aí cai naquela história de é fake news, não é fake news, de que ele não queria ter os Estados Unidos na mão da China, porque se a tecnologia do 5G que os Estados Unidos colocasse era chinesa, eles poderiam ser espionados. E aqui no Brasil, né, existe uma briga política e não técnica sobre qual é o melhor padrão a ser utilizado. O Brasil está pendendo, como a bandeira que as meninas mostraram, o Brasil está pendendo muito em fechar com a China. Por que não fechou antes? Porque tinha o Trump de novo pressionando o nosso presidente para que fechasse com ele, não fechasse com a China. Só que a China hoje, ela é o maior parceiro comercial do Brasil. Gente, sempre é troca, né? Você continua comprando de mim, e aí o que eu posso eu compro de você, sabe? Então não está sendo e não vai ser uma decisão técnica, vai ser uma decisão política, independente de quem esteja. Ok? Gente, temos 20 minutos. A gente consegue falar sobre a nova organização contábil com a Ana Paula, Mariana e Gabriela? Ok. Boa noite, professor. Boa noite. Vou apresentar os nossos slides, tudo bem? Ok, Gabriela, fica à vontade. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Então, o nosso grupo, ele ficou responsável pelo tema 3, que é a nova organização contábil baseada em TI, e a princípio sou eu que vou estar introduzindo o tema para vocês. Então, para começar, nós dividimos esses temas em alguns tópicos importantes para que vocês entendessem de uma forma cronológica e sucinta que essa evolução da tecnologia dentro da contabilidade com o passar dos anos foi muito importante. Então, o nosso desejo é que vocês entendam claramente esses processos e que, de uma forma resumida, vocês entendam a importância da tecnologia da informação dentro dos escritórios contábeis. Então, aí no sumário, nós dividimos os tópicos em introdução, histórico da tecnologia da informação nas organizações, evolução da escrita contábil, processos contábeis realizados eletronicamente, a importância da tecnologia da informação dentro dos escritórios, os avanços tecnológicos e o profissional contábil e as considerações finais. Então, vamos para a introdução. Gabi, obrigada. Gente, então, eu acredito que todos aqui saibam que a contabilidade ela é uma ferramenta fundamental no dia a dia das empresas. Então, a gente sabe também que com a contabilidade, a empresa ela é capaz de tomar decisões, organizar a saúde financeira e trazer uma forma detalhada as informações sobre o patrimônio, certo? Mas, no âmbito tecnológico, eu quero que vocês entendam que estamos em uma constante evolução e que desde muito tempo as empresas precisam se adequar com essas evoluções e esses avanços tecnológicos. Então, para acompanhar esses avanços, as empresas precisam estar buscando novos conhecimentos, novas técnicas, enfim, e não só as empresas, mas também os profissionais da área. Eles precisam estar acompanhando esse desenvolvimento que não para, esse crescimento tecnológico que não para. Então, agora, pessoal, nos próximos slides, o nosso intuito é que vocês conheçam
um pouco mais sobre a história da tecnologia da informação, que teve várias etapas e mudanças significativas dentro das organizações contábeis. Então, agora a gente vai para o histórico da tecnologia da informação nas organizações contábeis. Gente, vamos conversar agora um pouco sobre história, né? Voltar um pouquinho no tempo e fazer uma linha do tempo aí para vocês conseguirem se situar melhor. Voltando lá atrás, desde o início da civilização, na era chamada Neolítica, ou Idade da Pedra Polida, quando o homem primitivo ele teve a necessidade de controlar seus bens. Então, para vocês verem que a contabilidade existe há muito tempo mesmo. Então, é importante entender que tudo surge através de uma necessidade. E o homem primitivo, ele teve essa necessidade de controlar seus bens, e esses bens que eu falo aqui para vocês conseguirem entender, na época seria a criação de animais e a agricultura. Eles tinham a necessidade de estar controlando os bens deles. Então, pessoal, de uma forma resumida, a gente pode falar que a TI, na contabilidade, ela evoluiu ao longo dos anos e ela continua evoluindo constantemente de acordo com as suas necessidades. E seguindo aqui nos tópicos, no último e no terceiro tópico, eu coloquei da seguinte forma: o grau de evolução das práticas contábeis estão exatamente associadas ao grau de evolução comercial, institucional e tecnológico. E entre aspas, eu coloquei revolução industrial. Certo, Mariana, mas por que você colocou revolução industrial? Porque, gente, exatamente isso. A revolução industrial é um exemplo claro de que as indústrias passaram a tomar conta do cenário econômico da época e teve, assim, uma necessidade maior e aprimorada dos registros contábeis. Então, gente, é importante dizer que nesse período da Revolução Industrial foi um grande marco para o avanço da tecnologia da informação na contabilidade, pois havia uma necessidade e as empresas precisavam acompanhar esse processo e se aprimorar buscando novas ferramentas. Então, a gente vai seguir aqui com a evolução da escrita contábil com as novas tecnologias. Gente, lembrando que não foi só a escrita contábil que se evoluiu dentro da contabilidade. Nós colocamos aqui só como um exemplo singelo para que vocês entendam o quanto é importante acompanhar os processos evolutivos e o quanto foi significativo essa evolução da escrita contábil. Então, temos aí a primeira forma de escrita contábil. Gabi, passa para mim, por gentileza. Que é o método manuscrito, né? Que ele, inclusive, ele foi adotado por muito tempo na contabilidade e as empresas de grande importância, como, por exemplo, o Banco do Brasil, eles desempenhavam seus trabalhos contábeis pelo método manuscrito no início do século XX. E graças aos avanços tecnológicos, esses procedimentos estão em desuso no dia de hoje. Então, graças a Deus, graças à tecnologia também, que a gente não precisa mais ficar escrevendo nesses livros de uma forma manual e muito demorada. E, em seguida, veio o método... Gabi, pode passar. O método mecanizado, né? Então, a gente vai seguir para um método melhor e aprimorado, que é o método mecanizado, que surgiu com a necessidade de praticidade nos trabalhos contábeis. E logo os contadores introduziram a máquina de escrever. Então, com isso, os procedimentos manuscritos perderam o seu espaço na escrita e a contabilidade passou a ser elaborada de forma mecanizada. Gabi, pode passar. Então, a gente tem aí alguns exemplos de máquinas de escrever que eram utilizadas na época, que também é um método ultrapassado e é muito difícil se encontrar as máquinas de escrever nos escritórios contábeis no dia de hoje. E, por fim, e último método, que é o método informatizado, que alterou e facilitou drasticamente o trabalho do contador. Então, foi na década de 90 que os computadores de mesa substituíram as máquinas e passaram a executar suas tarefas com menor tempo.
Com a criação dos computadores, em seguida criou-se a internet e logo ocasionou a redução do fluxo de papéis nas organizações e os contadores passaram a realizar e armazenar as suas tarefas por meios digitais. E agora eu vou seguir aqui para a Ana Paula, que vai estar falando um pouquinho mais aqui para vocês sobre umas ferramentas eletrônicas que surgiram para auxiliar na contabilidade. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Conforme a Mari disse, além desse avanço, tanto no computador, nos meios para conseguir utilizar esses sistemas, também teve, paralelo a isso, a evolução de equipamentos tecnológicos. Também foi se desenvolvendo ferramentas digitais que acabaram facilitando e agilizando os processos contábeis, como, por exemplo, assim, a gente não dá para trazer todos porque são muitos hoje em dia, né? Hoje praticamente tudo digital. Então a gente trouxe assim os mais comuns, que acho que é mais falado. O SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, ele foi criado pelo governo federal para o recebimento de informações fiscais e contábeis das empresas, e tendo como envio obrigatório para o fisco. O SPED ele é composto por projetos diferentes, que é a escrituração contábil digital, né, sendo o SPED contábil, a escrituração fiscal digital, que é o SPED fiscal, a nota fiscal eletrônica, né, a NFE, e que através deles que são realizadas integrações governamentais fiscalizatórias, tanto no âmbito federal como estadual e municipal. Essas informações elas são validadas através do certificado digital, que funciona como uma assinatura virtual, né? Hoje em dia não se usa mais papel, né? Você tem a sua assinatura, você comprova através desse certificado. Ele assegura as transações realizadas pela internet. E essa ferramenta, ela foi criada tanto para melhorar o controle por parte do fisco, como para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, já que se torna desnecessário o uso de papel para escrituração fiscal e contábil. Dentro desses 3 projetos que o SPED abrange, nós demos ênfase na nota fiscal eletrônica, que por volta de 1970, a primeira forma de emissão da nota fiscal era manual, com documentos fiscais confeccionados em blocos. Já a partir da década de 1990, a maioria das empresas já utilizavam o meio eletrônico para emissão dos documentos fiscais, na forma de formulários contínuos, para que a impressão pudesse ser feita nas impressoras matriciais. Já em 2005 foi quando ocorreu a fase do projeto piloto da nota fiscal eletrônica, sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente em arquivo formato XML, e trouxe como benefício a economia em termos de impressão, além, obviamente, de ser algo totalmente ecologicamente sustentável. Não existe mais a necessidade de espaço físico para serem armazenadas, não as que estão sendo geradas agora, né? Sendo também muito mais fácil de consultar, de ter acesso, do que procurar manualmente cada documento. Por ser enviado pela internet, também apresentou uma economia relacionada a antigos problemas de custos e logística de envio que tinha antigamente. E também, de suma importância, a aplicação do controle fiscal, porque é através da troca de informações entre os fiscos. Hoje é muito mais rápido, né? Dentre esses pontos citados, tem muitos outros sistemas dentro da Receita, da Fazenda, que são utilizados para fins de declaração de impostos. Um exemplo também, que hoje a gente vê que é muito prático para pessoas que assim, não têm tanta informação e às vezes facilita, né, no dia a dia, é o MEI, que hoje tem acesso gratuito por site e aplicativo celular e possibilita a independência e a praticidade aos contribuintes do MEI, né? Tem algumas funções que, se eu não me engano, é o contador que vai realizar, se tiver emissão de alguma coisa, mas ele consegue controlar, tanto para fazer pagamento, então hoje é muito mais prático, né? É só questão de se informar.
fora todas as outras ferramentas que são utilizadas no dia a dia dos escritórios contábeis ou contador dentro da própria empresa. É isso. Bom, pessoal, liguei aqui meu micro. Dando continuidade no que a Ana estava falando, eu vou falar agora sobre... Opa, passei demais. Aqui. Sobre qual é a importância do TI, enfim, da tecnologia de informação dentro dos escritórios contábeis. Como vocês viram, a gente passou por grandes transformações nesse processo. E hoje, praticamente todas as atividades que acontecem dentro dos escritórios contábeis, dentro das empresas, a TI está presente, fornecendo um suporte para melhoria na qualidade de serviços e produtos, tanto na qualidade de serviços que a gente presta para os nossos clientes e tanto na qualidade de produtos que nós usamos para fornecer esses serviços de boa qualidade. A tecnologia da informação chegou a um ponto que ela passa a ser a base para a tomada de decisões. Ou seja, sempre quando um contador, um administrador tem que tomar uma decisão dentro da entidade, eles consultam essa parte da tecnologia de informação, consulta os profissionais das áreas, porque todas as atitudes que a gente toma, todas as decisões que o contador vem a tomar, a tecnologia da informação está ligada. Então, é de grande importância a gente entender como a tecnologia da informação está presente no nosso dia a dia. Separamos aqui 3 tópicos para a gente entender melhor essa importância e para ressaltar. O primeiro tópico que a gente separou otimiza os processos do escritório. No início, a tecnologia era usada somente para suprir o trabalho humano e automatizar funções. Porém, pouco a pouco, a tecnologia começou a desenvolver os processos organizacionais, que foi o que eu disse. Ele entrou para tomar as decisões e facilitar também as comunicações com os clientes. Esse gera mais valor para os clientes, vocês devem estar se perguntando, como assim? O que isso vai impactar com o meu contato com o cliente? Quando o cliente vê que a gente tem essa dominância, eles entendem que a gente é uma empresa que se preocupa como as meninas falaram anteriormente, no armazenamento de dados. Ou seja, a gente é uma empresa muito mais tecnológica, a gente tem grande vantagem, a gente fornece para eles melhores vantagens, a gente aumenta a produtividade do nosso serviço, entregando para eles um serviço bem rápido e eficaz. Quando o cliente percebe isso, a gente passa para eles uma experiência bem melhor que eles têm no nosso escritório, empresa, como gestores. A gente separou aqui 2 softwares que eu vou falar bem rapidinho com vocês. O software CRM, que é Gestão de Relacionamento com o Cliente. Esse software apresenta uma série de funcionalidades que otimiza as interações. Esse sistema ele é focado no relacionamento com o cliente. Outro software que eu achei bem interessante também trazer para vocês é o software ERP, Planejamento de Recursos Empresariais. É um conjunto de aplicações integradas que permitem automatizar e gerenciar ao mesmo tempo a maioria dos processos contábeis. Vou apresentar aqui para vocês uma foto, um minutinho, para eu explicar a diferença desses 2 softwares. Pronto. O software CRM visa melhorar a performance da equipe de vendas, ou seja, ele é
focado em vendas. Já o ERP visa conectar os fluxos informacionais da empresa, ou seja, transmitir as informações administrativas dentro da empresa. O CRM, que é a gestão de relacionamento com o cliente, possibilita compreender melhor a jornada do consumidor e assim desenvolver técnicas de venda, que possibilita a nossa captação de maiores clientes. Melhora o relacionamento com os clientes, criando um ambiente ideal para manter esses relacionamentos por muito mais tempo. Já o planejamento de recursos empresariais, que é o software ERP, ele torna processos mais fluidos e mais eficazes, eliminando os gargalos burocráticos e patronizando os processos. Prover todos os setores com informações estratégicas ao mesmo tempo, tornando sua empresa mais ágil na tomada de decisões. Ou seja, todas as informações que a gente tem dentro da empresa, ela chega a nós muito mais rápido devido a esse software que foi criado a partir da tecnologia da informação. Beleza, pessoal? Vou voltar aqui para o meu slide. Enfim, pessoal, outro sistema que o professor já comentou na aula com a gente é o atendimento por chatbots. O que, falando bem resumidamente, só para vocês entenderem o quanto é importante a tecnologia dentro do escritório, como eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Muitas vezes, as pessoas interessadas nos serviços que a gente fornece fazem exatamente a mesma pergunta no primeiro contato. Dúvidas simples que surgem no dia a dia quando elas estão procurando pelos nossos serviços. Ou até mesmo de clientes que a gente vai atender, que já atendemos há muito tempo. O chatbot é uma ferramenta que colabora para que o fluxo do trabalho da equipe não seja interrompido e para que os clientes tenham as dúvidas sanadas a qualquer momento. Ok, pessoal? Falei de 2 sistemas muito importantes aí dentro das organizações contábeis que influenciam bastante no desenvolvimento. Outro ponto que vale ressaltar com vocês é o aumento da produtividade. Quando a gente entende que a tecnologia da informação ela tem que estar presente no dia a dia, quando a gente entende a importância que ela nos traz, a gente, consequentemente, tem um aumento de produtividade. A gente tem um diferencial competitivo, a gente ajuda na redução de custo, agiliza os processos e aumenta a produtividade. Tarefas repetitivas que antes a gente levaria horas para ser concluídas, agora são finalizadas em pouco tempo, usando sistemas automatizados, que eu citei, o CRM e o ERP. Um exemplo bem prático que vocês vão falar, putz, verdade. Antes, os contadores precisavam se desdobrar, especialmente no dia de fechamento de folha, para ter acesso aos documentos de todos os escritórios que a gente atende. Por meio da integração do contábil, por conta desse software de ERP, o contador consegue acessar todos os dados dos clientes e exportar para o software contábil que a gente utiliza. Toda essa importância, toda essa tecnologia da informação que a gente tem no nosso dia a dia, possibilita a economia de tempo e aumenta significativamente a produtividade de nós contadores, certo? Então, a gente tem que entender essa importância e como que ela facilita no nosso dia a dia. Vou falar agora um pouquinho sobre os avanços tecnológicos dos profissionais contábeis. Um minutinho. Pronto. Cada vez mais, vamos supor, a contabilidade passou por diversos períodos de transições na história, mas tem que evoluir também os profissionais dessa área. Cada vez mais, a inovação, a tecnologia da informação está presente nas atividades do profissional. E uma forma de alcançar isso, da gente não ficar parado no tempo, é utilizando a tecnologia.
deixar de executar tarefas manuais e mecanizadas, que a Mari citou, e passar a utilizar ferramentas tecnológicas informatizadas, como o computador, vai reduzir muito mais o nosso dia a dia, trazendo muito mais conhecimento e agregando diversos valores. Os meios eletrônicos que a Ana citou, é possível melhorar a gestão e auxiliar nos esclarecimentos, e aí o contador tem mais tempo para fazer o papel que a gente emprega hoje em dia, alertar todas as modificações que estão acontecendo aos administradores. A gente não pode ficar preso com o que o profissional da área fazia antigamente, porque o perfil contábil, ele muda diariamente. O profissional contábil de uma organização deve estar sempre se atualizando no nosso meio, na nossa área que a gente decidiu para atuar. Bom, pessoal, chegamos nas considerações finais. A gente pode concluir, então, que a introdução das novas tecnologias nos processos contábeis trouxe uma ampla riqueza de informações, tanto para os profissionais da área e tanto para a tecnologia. Podendo observar, a gente percebe que o crescimento das empresas, em geral, ficaria comprometido caso não migrasse para o sistema informatizado, pois nos dias atuais a tecnologia está presente em todos os setores, não sendo possível imaginar o setor contábil sem essa evolução tecnológica. Ok? Vou voltar aqui. Bom, pessoal, é isso. Obrigada, professor. Acredito que o senhor, em todas as aulas que o senhor fez, agregou bastante no nosso trabalho, porque a gente, quando estávamos realizando, a gente assistiu algumas aulas do professor que foi de grande importância. Pessoal, tem alguma dúvida? A gente fica à disposição. Pri. O pessoal é Poupa companheiro, vocês. professor. Eles são. Companheiro é companheiro, gente. Meninas, parabéns, sabe? Foi muito legal. Vocês tinham um desafio que era pegar tudo que a gente viu e aplicar na área de vocês. Tá? Sim. Sente falta do perfil do LinkedIn da Gabriela e do perfil do LinkedIn da Ana Paula, e das demais eu não consultei ainda, tá? Eu só achei o da Mariana. Então, Eu não tenho mesmo, professor. Olha que falha. pois é, tá? Gente, Acomodado. eu peço desculpas que a gente já estourou 7 minutos do horário. Vou terminar e eu retomo na semana que vem. É que eu não... É ruim perder esse momento, né, que vocês criaram, Sim. porque tem muita coisa que vocês falaram que elas fazem todo sentido na área de vocês. Sabe, eu gostei bastante até, né, não é técnico, mas da desenvoltura de vocês, né, de falar do assunto. Parece que vocês estão acostumadas com isso, sim, e já podem fazer consultoria com TI e contábil. Nem Que vocês parece que a estão... gente estava passando mal no grupo agora há pouco. Pois é, olha só, disfarçaram muito bem. Mas é Professor, gostoso. agora é daqui direto pro banheiro. Segura. Gente, já vou terminar, né? É uma pena que a gente acabou deixando o horário apertado para vocês. Mas uma coisa que vocês têm que entender é que todos vocês estão começando a ter alguns diferenciais que as pessoas não têm, tá? E a minha curiosidade, né? Eu vou ter que falar para vocês. Por que eu fui stalkear a Mariana, né? Fui lá no LinkedIn e falei, peraí, quem é a Mariana, né? É que vocês precisam exercitar isso, essa facilidade no falar, né? Essa forma de se apresentar. E eu vou falar uma coisa para vocês, né? E para todas que já apresentaram. Isso numa entrevista de emprego faz muita diferença. Como você se comporta, como você transmite o que você sabe, como você responde. E a timidez a gente tem que vencer, tá? Sinceramente, eu não sei o que vocês sabiam lá no dia 1º de agosto com relação à tecnologia, tá?
eu sei que hoje, né, dia 25 de outubro, eu vejo pessoas diferentes, né? Então, assim, vale a pena, né? Eu acho que vocês estão conseguindo evoluir e quando a gente terminar, né, esse módulo, esse semestre, vocês precisam continuar, porque isso faz a diferença na vida profissional de vocês, tá? Eu gostei bastante, vocês trouxeram vários pontos que eu poderia ficar um tempão falando aqui, mas eu preciso respeitar vocês, gente, são 22h50, tá? Não gostaria, mas eu preciso finalizar, tá? No comecinho do nosso próximo encontro, talvez eu fale um pouquinho e chame vocês de novo para a gente fechar. Eu não tenho pressa nenhuma com a finalização de todas as apresentações, né? E antes que a Mariana saia correndo, gente, obrigado a todas vocês. Falo com vocês na próxima aula. Obrigado a todos que ficaram, né? Peço desculpas pelo atraso, mas eu acho que a gente ouviu muita coisa legal hoje. Tá? Obrigado. Para mim foi bem gratificante poder ouvir vocês. Parabéns. Uma salva de palmas Obrigada, aí para professor. vocês. Obrigada, Imagina, professor. gente. Obrigada, pessoal. Tchau. Gente, com isso, tchau, boa noite, bom descanso. Nos vemos daqui a 15 dias. Boa noite, professor. Valeu, boa noite, Andriel. Boa noite, Ana Paula, Josiane, Beatriz. Boa noite. Boa noite, Douglas. Naila, boa noite, Isabela.